Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fora da Sala, aquele podcast que é tão, mas tão bacana que a gente fala que ele jamais poderia ser um simples e-mail, justamente pelo bando de informações e conteúdo que a gente sempre passa para vocês. Eu sou a Tata From Rose e serei a mediadora do bate-papo de hoje, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar interessado, porque é um assunto muito bacana, principalmente para quem tem micro e pequenas empresas, que é algo chamado inovação. Você sabe o que é inovação? Você já tentou inovar e não deu certo? Então, se você já passou por alguma dessas situações, não tem problema, porque hoje a gente vai conversar sobre isso e eu recebo sempre dois convidados muito especiais e feríssimos para falar sobre o assunto. Eu estou falando da Camila Teles, que é advogada, que empreendeu. Ela é fundadora da startup Bits, passou por 2 rodadas de investimentos com Shark Tank e também Bossa Nova Investimentos. É fundadora do Eu Conecto, uma empresa de networking feminino com mais de 400 mulheres no Brasil, professora de MBA em empreendedorismo e inovação na FIAP, mentora, investidora de startups e head da Angels Wallet. Bem-vinda! Obrigada, Tata. E eu recebo também o Henrique Otti, CEO e founder na Bridge Aceleradora, onde formou mais de uma centena de startups com presença em quase todos os estados brasileiros e mais 3 países. Também é fundador do Bridge Bank, consultor, autor, palestrante, mentor, professor do Senac, investidor anjo e conselheiro em dezenas de empresas, além de ser administrador e mestre em inovação, criador dos primeiros MBAs em inovação e empreendedorismo do Brasil, o que rendeu um Stark Awards 2015. Bem-vindo! Um prazer estar aqui. Eu tenho que falar que eu tive que cortar um monte de coisa do currículo de vocês, porque a gente ia ficar meia hora falando aqui. O momento da vida da gente que a gente começa a resumir currículo e não ficar inventando coisa. É uma fase alegria, boa, é uma fase boa, né? Quando você tem que fazer um currículo, fala, o que eu vou colocar, o que eu vou inventar. Gente, é um prazer recebê-los. Eu já, pela conversa que a gente teve antes, eu sei que vocês sabem tudo do assunto inovação, né? Para micro e pequenas empresas vai ser o foco de hoje. A gente sempre divide o podcast em blocos, até para a gente não se perder, porque o assunto sempre vai acontecendo. Mas antes, a primeira pergunta que eu queria fazer para os dois, e gostaria que os dois me respondessem, que é, o que é inovação? Pode começar. Não, você é mulher. Por favor. Olha, Semana da Mulher. Bom, colocar algo diferente, por muitas vezes, ou que nunca existiu, ou que já existe de uma maneira tradicional. Uhum. Então, você já está trazendo ali, não a invenção da roda, mas ajustando algumas coisas. E com isso, trazendo, às vezes, uma maneira diferente de olhar as coisas, ou de executar as coisas, com, de fato, no final do dia, um resultado. Isso, por algumas vezes, resultou em alguns nomes, algumas definições, mas inovação nada mais é de fazer algo com uma perspectiva de resultado de uma forma diferente do que as pessoas, às vezes, estão acostumadas ou acreditam que é a maneira mais certa, né? A maneira mais correta de ser feito. Se sempre foi feito assim, por que eu vou mudar? E aí vem as cabeças inquietas, inovadoras, e falam, poxa, vamos tentar encurtar isso, vamos tentar melhorar isso, e vão ter mais resultados escaláveis, que a gente gosta tanto de falar do mundo das startups também, que é trazer, às vezes, pequenas diferenças, ajustes, e trazer realmente resultados ali exponenciais, diferenciados do que o normal a gente estava acostumado a ver. Eu vou, então, um pouquinho mais longe. Tá. A inovação é uma natureza humana. Tá? Mas a gente nasceu para inovar. O ser humano nasceu como máquina de inovação. A criança é extremamente inovadora. A criança, ela testa, ela erra, ela aprende, ela se desenvolve. E hoje a gente está tendo que falar de inovação aqui, estudar inovação, né? Sendo que a nossa característica é porque isso foi tirado da gente. Foi podando para a gente encaixar numa caixinha, para a gente ser um bom funcionário, para ser... E essa é a dificuldade, né? A nossa capacidade de criar algo novo, diferenciado, inusitado, que tenha resultado de mercado, né, que é a inovação, ela acaba sendo essa coisa difícil de você conseguir desenvolver, porque você está tão acostumado a fazer o feijão com arroz, copia e cola, e você está tão enfurnado dentro do processo que a maioria de nós nunca viu a inovação. A maioria de nós é simplesmente funcionário dentro de uma função, num processo, numa grande empresa. E a maioria de nós vira burocrata. E se tem uma coisa que mata a inovação, é a burocracia. Então, o que é inovação? Inovação é aquilo que está faltando na tua vida.
Para você ser um Olha. ser humano pleno. Uhum. Porque o ser humano que não inova é um ser humano que não se desenvolve como ser humano. Agora me surgiu uma pergunta aqui. Quais seriam as características, então, de uma pessoa inovadora? Inquieta, Tá. tá? Chata, Inconformada, né? inconformada, que tem uma natureza de colocar um alvo nas costas. Assume e abraça a incerteza Uhum. e a possibilidade ao erro. Sim. Porque se aquilo nunca existiu, a probabilidade também é muito errado. Claro. Porque nunca ninguém fez. Ela é muito grande também. Corajosa também a pessoa. Coragem. Corajosa. E porque a chance da inovação dar certo é de menos de 5%. Jura? Então, a chance de errar é enorme. Você tem que ser uma pessoa que entende o erro, entende a crítica, entende que todo mundo vai te olhar atravessado, porque você vai tirar as pessoas da zona de conforto. E a maioria das pessoas gosta de estar na zona de conforto. Então, por isso que eu falo, você vai ser visto como um chato dentro das empresas. E, infelizmente, para a maioria das empresas, Você não esse quer essa chato, pessoa, né? você não quer essa pessoa. Por isso que eu sempre falo, a maioria das empresas não quer inovar. Olha. Ela quer inovação, mas não quer inovar. Porque o processo da inovação é um processo disruptivo. Vai mexer com o processo, vai incomodar todo mundo. E as pessoas buscam conforto, né? Zona de conforto. É mais fácil, né? Ficar É ali. mais fácil. É a ausência de processo, de incertezas, de resultados por muitas vezes. Porque você vai ter que testar. Para quem sabe em 12 meses, 18 meses, você ter um resultado. Você às vezes ter um bom resultado. Entendi. Então, isso também vai de encontro completamente avesso do que as empresas precisam, né? De resultados, de entregas, de processo. Então, a partir do momento que eu estou inovando, como é algo diferente, eu vou criando os processos, eu vou trocando, né, a roda com o carro andando. Eu não vou parar o carro, botar ele numa oficina, agora eu vou inovar. Não, eu tenho que fazer e eu vou testar. Isso é uma das magias da inovação, né? A inovação, ela não existe dentro da garagem do Bill Gates, quando ele criava lá. Quando ela ficava ali, ela nada mais é do que uma ideia. Eu criei e vou jogar. Como a gente tem no banho, como a gente tem várias vezes. A gente tem ideia toda hora. Mas quando você aplica de fato e testa, aí você entende. Aquilo é um problema da minha cabeça ou as pessoas realmente têm essa necessidade? Porque é isso, você trazer uma nova forma de ver algo, de resolver um problema, onde as pessoas resolviam da mesma forma. E aí é legal, depois até no nosso papo, trazer cases e tudo mais, porque isso fica um pouco mais material, né? Visível para as pessoas, onde elas imaginam que inovação é simplesmente a criação de um novo celular, de um óculos em 3D. Não, Usar um a sapato inovação com uma cor diferente. Usar uma camisa amarela. foi intencional. Eu fiz consultoria de imagem, então foi intencional. E por sinal, falei, maravilhosa. São poucas as mulheres que ficam boas com essa cor, hein? Obrigada. Quando a gente fala de micro e pequenas empresas e alguém pensa assim, vou inovar, né? O que geralmente a pessoa pensa e o que é a inovação para essas micro e pequenas empresas? Infelizmente, na maioria das vezes, a pessoa pensa em colocar tecnologia ou informatizar. Tá. E a coisa mais estranha que acontece é que a tecnologia é antagônica à inovação. Como assim? Porque a tecnologia, se você olhar para a própria palavra, tecnologia é estudo de técnica. É processo, técnica, método, burocracia. Então, quando você coloca a tecnologia na frente da inovação, você, na verdade, você trava a inovação. Sim. E a maioria das pessoas faz isso. Vou inovar. Ela compra um software. Ela coloca Ela uma não vai máquina. fazer nada, não vai pensar mais em nada. Ela não vai pensar no problema e formas melhores de resolver o problema. E aí, uma vez que você consegue resolver o problema e consegue entender, né, o problema em si e a resolução do problema, aí você aplica tecnologia para te dar escala. Entendi. Porque o objetivo da tecnologia, da burocracia, não é que a burocracia é ruim. Não. A burocracia tem sua função, o processo tem sua função. Sim. Só que o objetivo deles é dar escala, né, fazer copia e cola. E quando você começa o copia e cola antes de resolver o real problema, você começa a processualizar uma coisa que não era bem aquela. E o Drucker tem uma frase muito boa sobre isso. O maior erro das empresas é processualizar aquilo que não era para ser processualizado. Sim. Você fica refém daí? Você fica expert em fazer aquilo que não devia estar sendo feito. Uau! E essa é a inovação, esse é o lado sombrio da inovação. As pessoas que pegam uma vertente de mercado, uma moda, um modismo, um termo, alguma coisa, uma metodologia e aplicam. E aí você vê empresas que querem inovar
em vez de usar da metodologia correta, pintam uma sala de roxo, colocam uma piscina de bolinha, colocam um monte de frase motivacional, E post-it canvas, mas dentro dos processos é sempre a mesma coisa. É quem faz inovação são as pessoas. Entendi. Não vai ser a tecnologia, o programador, o software, o teu melhor site. A inovação, ela vive e está dentro das pessoas. Então, a maior dificuldade hoje que a gente tem é, por muitas vezes, as pessoas absorver essa visão de mundo de inovar, né? O que a gente muitas vezes chama de mindset. Então, Sim. poxa, não adianta eu ter uma piscina de bolinha onde eu coloco horário para as pessoas usarem a piscina de bolinha e falar, não, isso aqui é só para foto, isso aqui é só para Instagram. Não, peraí. A partir do momento que eu estou inovando, eu estou trazendo processos diferentes, inovadores, fora totalmente do padrão estabelecido e pré-estabelecido pela nossa sociedade. Então, um exemplo que agora a gente falou da camisa amarela. Por que uma advogada tradicional usa cores padrões? Porque já foi algo pré-estabelecido durante nossa sociedade, onde já havia a credibilidade do preto, do branco, do cinza, às vezes pontualmente um bordô. E aí você traz essa tradição. E aí quando você começa a botar pitadas de inovação, como que uma acadêmica de direito está estudando inovação? Sabendo sobre startups. Isso já é inovar. Então, para que a cabeça das pessoas que estão abrindo essa microempresa, essa empresa, entendam que a inovação, ela vive dentro delas, onde elas possam simplesmente, às vezes, fazer uma rota diferente, entregar o produto dela de uma forma diferente, inovadora, prestar o serviço dela de uma forma inovadora, apresentar o contrato dela de uma forma inovadora, onde ela faça uma apresentação e não simplesmente envie um contrato padrão de 3, 4 páginas, preto e branco. Isso é inovar. Então, mas é óbvio, no dia a dia, na correria, a zona de conforto, ela fica muito mais confortável pra gente. É uma energia que a gente aplica em inovar todos os dias. Não é algo natural, onde todos os seres humanos, depois de criança, permanecem. Então, tudo que é diferente, você quer, de alguma forma, botar as pessoas de novo numa caixa. Sim. Então, Tatá, vamos lá. Mas o que você é? O que você faz? Deixa eu entender. Porque Quem o ser humano, você, ele que quer, você pensa, né? novamente, botar a gente em tribos, em Sim. caixinhas. E a inovação, justamente, não é assim. Então, tanto eu quanto o Ort, se fosse falar em 2, 3 palavras o que a gente faz, seria muito complexo. Porque vai Não dá de... pra explicar. É Não dá muito pra explicar. diferente. Coisa que antes você falava, ele é médico. Sim. Ela é dentista. Sim. Ponto. Já tá na minha cabeça tudo que... Tu já imagina Tu já sabe o dia a o que dia, a pessoa os faz. desafios. Aí você fala assim, professor de inovação. Investidor, investidora. Mas como é que é o dia... Como é que é a vida deles? Eles acordam, eles já eles tomam Red almoçam, Bull, eles têm que botar um óculos 3D e fazer uma... né, o carro deles já tá voando. E não... Né? Então a gente vai, às vezes, para inovação lá para aqueles filmes totalmente fora, né, da realidade de um robô. E não, são pessoas que simplesmente estão indo em contra o status quo. E aí, por muitas vezes, isso Que legal. incomoda, atrapalha, poder público, poder Você não privado. sabe lidar, né? Exatamente. Vocês trabalham com isso há muito tempo, né? Muita gente deve estar ouvindo e falando, mas eles já trabalham com isso, são super famosos, são bem estabelecidos. Mas assim, imagino que hoje e até no começo, como é que é essa questão assim? Porque eu imagino que a inovação deve ser uma ideia que surge a qualquer momento. Vocês tinham aquele momento de tipo assim, vou parar para me focar nisso? Ou é essa coisa que a gente estou andando de carro, meu Deus, eu tive um negócio. Eu preciso também fazer esse exercício ou a inovação não precisa de exercício para aparecer? Ou eu tenho que ter uma constância e uma certa rotina? Até para a pessoa que está vendo ali, eu quero começar a inovar, mas por onde é que eu começo? Eu acho mais barato isso, que você está tentando achar uma métrica, né? Um Explicar pra processo pessoa, para inovação, porque né? a pessoa tá ali, às vezes, pensa assim, eu quero começar a inovar, mas por onde é que Não eu é começo? pra mim, às vezes. Não é pra mim, porque eles são criativos, eles são audaciosos e eu não sou. Talvez. Você colocou 2 coisas aí. Primeiro, de onde é que veio isso? Para começar, eu e a Camila somos de geração diferente. Sim. Tá? Eu sou de uma geração, eu sou da que Você brinca... deve ser da minha geração. Pode ser. Pode eu ser. Eu sou da geração 0 ou 1 que tinha em Floripa de inovação, que a gente quase não conhecia nada aqui. A gente desbravou esse mundo. Né? A Camila já pegou uma coisa já andando. Claro, ela foi longe. Tá? Então, lá no começo, inovação era um conceito muito estranho. Startup era um conceito muito estranho. Essas coisas todas eram conceitos muito estranhos. Eu sou um filho de multinacional.
né? Então, a gente tinha uma visão... Só que eu tava muito desgostoso daquele mundo. Uhum. Então, eu olhava pra isso e falava, pá, mas deve ter um jeito diferente de fazer as coisas. E aí, comprei briga com a família, comprei briga com todo mundo. Minha família é tudo de engenheiro, era engenheiro. O louco, rebelde, revoltado. Eu como na mesa das crianças até hoje, né? Em breve é o dos melhor. cachorros, né? Assim que as crianças crescer. Então... Convenhamos, é o melhor lugar, né? A mesa das crianças. Eu me divirto mais. Tá. Mas é uma coisa muito maluca, porque é um papo estranho, né? Eu brincava, meu pai falava assim, meu filho, me explica esse negócio. Você sai de casa, você não tem horário, você não tem empresa, você não tem chefe. Você passa o dia inteiro assim, volta no horário estranho e aparece dinheiro do nada. Então, esse é um lado. Aí o outro lado, o que acontece? Quando você começa... E não é fácil essa transição, tá? De você sair de um salário, de uma CLT, de tudo mais, e jogar nisso. A maioria das pessoas não vai. Então, assim, a gente pode ensinar tudo que a gente quiser aqui, que as pessoas não vão, porque que é apavorante, tá? Mas uma vez que você entra nesse mundo, aí a coisa fica fácil. Aí, de repente, você começa a ver o mundo por outro lado. É a pílula azul e vermelha do Matrix. Sim. De repente, você começa a ver um mundo diferente. E esse mundo é mais divertido. Ele é mais desafiador, mas é mais divertido. Entendi. E o meio, Tatá. De alguma forma, dentro da sua casa, vendo sua TV, no calorzinho ali, olhando teu celular, nada vai acontecer. Sim. Você tem que estar também fazendo, primeiramente, aquele passo de estar inserido nesses movimentos. A movimentação. Como que a gente se conheceu? Eu me inscrevi, que é um movimento super legal que tem, de criação de ideias de empresas, chamado Startup Weekend. Acontece durante 3 dias, são 60 horas. Eu tava lá, não conhecia ninguém, Oti era mentor. E aí começa as relações, por isso que a gente fala, né? Como que você chegou nesse movimento? Como que você fez isso? Primeiro, acho que o primeiro passo é você sair da tua bolinha. Sim. Às vezes, encarar pessoas que você nunca viu, que às vezes não estão no teu relacionamento. O que o Oti falou, lembrei muito de mim. Eu brinco que até hoje meus pais não sabem o que eu faço. Às vezes eu pergunto pra eles. Mas é legal. Não é legal. Exatamente. É legal. Mas eles ficam inseguros. Eles ficam assim, meu pai Imagino. paga meu OB até hoje de Natal, com medo, vai que a Camila volte. Nossa. Meu pai pai é jogador paga seguro de tradicional. saúde. Meu pai paga meu seguro de saúde. Vai que você não consegue pagar. Olha que loucura. Então tem essas questões ainda que a gente leva, mas assim, partiu da nossa geração, a gente já tá trazendo essas inquietações. E não que vira normal, às vezes também passa por isso, né? Tá bom assim esse modelo do jeito que tá, mas o mundo, se for pensar das gerações, né? Eu vi a internet de escada acontecendo, onde agora meus sobrinhos... Gente, é a última geração que pegou isso, né? Tem o YouTube ali, imagina, eu perdi um desenho animado, é só amanhã, minha querida. Sim. Senta aí, espera. E viva a vida. Hoje não, peraí, tem um anúncio aqui, tá chato, 3 segundos. Pula, 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 pula. Como que eu não vou inovar? Sendo que o mundo, ele tá respirando outras tecnologias, outras demandas. Eu não posso falar pro meu sobrinho que eu tinha que ir na locadora alugar um DVD. Tinha que rebobinar. E se eu não entregasse tal dia fisicamente, eu levava uma multa. Não, peraí, não é só Netflix que eu clico aqui, aí lança. Mas que chato, tá demorando esse lançamento, porque já tinha streaming, é rápido. Então, isso é um movimento também que não só na cabeça da gente que é muito louco, vamos dizer, os diferentes. Ele já tá algo muito internalizado na nossa mão. A gente hoje usa, né? Se tu vê as pessoas daqui a pouco estão até andando mais assim, curvadas. De tanto que a gente fica olhando pra uma telinha. E às vezes elas não têm a concepção do que aquela telinha pode fazer de inovação no trabalho delas. Independente de ser uma artesã, independentemente... E aí, o Eu Conecto é justamente isso, Tatá. Eu me incomodava com a ausência de mulheres em ambientes de negócios. Arrasou. Eu quis inovar. Já achei o máximo aí. Aí que veio o incômodo. Poxa, me incomodo. Cadê as mulheres? Das duas, uma, eu sempre reclamo. Que muita gente a gente conhece. Que é mais isso. fácil, né? Claro que é fácil. Bota a culpa em tudo, né? É o mundo, é onde eu moro, é a minha rua, é as pessoas que eu conheço, é a minha família. É o sol que tá aí hoje. Tudo, a lua tinha que estar aqui, né? Crescente nesse horário pra... Eu falei, vamos testar algo novo. Não me identifico com alguns movimentos que tem, quero criar o meu. Fácil? Não é. É uma peleia. Às vezes, como a gente falou, né? Que horário que você dorme? Eu até travei, às vezes eu fiquei pensando. Não sei, depende. Porque eu acho que o que o Oti falou também tem uma questão, né?
tem um brilho no olho também. Acho que é isso que no final a gente procura. A gente não tem essa certeza, às vezes, se vai dar o retorno financeiro que a gente espera. Mas de alguma forma, aquilo dentro da gente é mais forte do que eu falar assim, não, esquece. Deixa esse problema para outro. Não, mas peraí, se esse problema chegou até mim, é porque então o meio... tenho que resolver. E o ecossistema, ele vira um mundinho, onde você se conhece. Então é difícil hoje, a gente tá num ambiente onde não vou conhecer ninguém, ou não vou... Então, mas é porque a gente já estava inserido nesse movimento. E aí você vai conhecendo esses roxinhos, vai vindo o Watch e fala, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. E eu acho legal muito a troca. O Watch é de outra geração. E ele era meu mentor de muitas vezes de falar assim, poxa, Watch, você acha que eu faço isso? Quando eu for mudar de cidade, de Floripa para São Paulo, tomei um café com o Watch. Então isso é legal também. As gerações no mundo da inovação, elas se conectam em troca de uma forma que eu não vejo outros ambientes fazendo isso. Que legal. Quais são os mitos comuns sobre inovação que precisam ser esclarecidos? Um monte. Tá, vamos tentar colocar uns 5. O primeiro é esse, é misturar tecnologia com inovação. Tá. Esse é o primeiro e o basal. Vai, manda um. Inovação é caro. Não é pra mim, porque tem que ter muito dinheiro, eles falam de milhões, então é algo muito estratosférico, é muito distante de mim. Tá. Não tenho nem por onde começar. Esse puxando esse gancho, inovação é coisa para empresa. Empresa grande. Empresa grande que tem inovação é coisa para empresa grande que tem P&D. E é justamente o contrário. O que é P&D? É o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Ah, tá. Inovação é coisa para quem consegue investir muito, que tem Sala, departamento, os caras vão ficar o dia inteiro que tem os pensando. especialistas, os engenheiros. Não, isso decididamente não é. É bem longe disso, por sinal, é isso que trava a inovação, inclusive. Boa. Inovação é só para quem é especialista. Tem que estudar muito, tem que ter estudado tecnologia, tem que saber programa, tem que saber um monte de sopa de letrinha que eu não faço ideia. E não. A inovação, ela pode estar simplesmente em algo diferente que você vai fazer do teu próprio mercado, que você conhece. E aí as pessoas colocam sempre no mundo onde vai ter uma sala de 20, 30 programadores, aquele computador, 4 computadores, e meu Deus, que loucura. Mas eu só tenho meu celular, como é que eu vou inovar? Eu só tenho um computador antigo, como é que eu vou inovar? Esse é o quinto já? Esse é o quinto. Então esse é o derradeiro. E é terrível, tá? Tá. É o mito de que inovação vai dar certo. Tá? Esse é o maior mito. Terrível. Se você começar a inovar ou entrar nesse mundo achando que vai dar certo, você vai sofrer, você vai ficar desgostoso. A inovação, ela acontece. Então, dificilmente, quando você começa uma startup, você começa qualquer linha de inovação, você vai começar de um jeito e vai terminar do mesmo jeito. A falha e o aprendizado faz parte da inovação. Então, impossível, eu vou colocar, eu odeio falar as palavras, impossível a inovação dar certo, do jeito que você começou a inovação. Porque não é da natureza dela. A natureza dela é uma natureza autopoética, ela vai aprender com ela mesma, ela vai... E no final você vai olhar para trás e falar, nossa, que incrível. Nem eu imaginava. E por isso que inovação é retroativa. Ninguém afirma que está inovando. Qualquer um que afirma, estou inovando, minha empresa está inovando. Você não pode afirmar isso. Você pode afirmar, e depois que deu certo, olhar para trás e falar, ali, ó. Foi ali que virei a chave. E aí todo mundo, o cara é inovador. O cara, ele foi nessa rota desesperada, foi achando os caminhos, foi se desenvolvendo e chegou em alguma coisa. Mas aquilo emergiu. Ele não foi colocado, não existe um processo, não existe uma clareza, não existe certeza nenhuma. Não é de um ponto A para o B. Não. E até complementando o Watch, Tatá, inovação não é uma linha reta. Então, eu faço uma comparação do batimento cardíaco. Ela vai, sobe, desce, vai, sobe, desce. Se ela estiver reta, ela tá morta. Ai, gente, só tapa na cara hoje. Meu Deus. Vamos respirar aqui, porque, olha, eu falei que é um monte de informação boa, hein? Eu quero ver com vocês quais são os primeiros passos para identificar oportunidades de inovação em um pequeno negócio. Um problema. Nasce a partir de um problema. Não só do pequeno... Vamos lá. Do incômodo. Eu vou mais longe, tá? Eu vou um pouco mais longe. Na minha visão, o grande problema do mundo é colocar uma fronteira entre o negócio e a sociedade. Ali já começa o grande problema.
né? E essa fronteira já caiu por terra faz bastante tempo, mas as pessoas ainda têm essa separação, né? Uhum. Então, é um problema. A empresa é uma organização para resolver um problema da sociedade. Sim. Então, você tem que olhar para o mundo, para a sociedade, para as pessoas, para os indivíduos, para o CPF. Não existe CNPJ. CNPJ é uma alegoria. Olhar para o CPF e pensar quais são os problemas que acontecem aqui. Porque se dentro de uma empresa tem um problema, alguém está sofrendo. É o diretor de marketing, é o gestor de processos, é a logística. Então você tem que conviver, né, com esse mundo para conseguir ouvir esse lamento. O lamento das pessoas de que tem algo que não está funcionando direito, que tá em sofrimento, tá em... Eu sempre brinco, que maravilha a gente está no Brasil nesse sentido. Imagina ser inovador na Finlândia, né? Na Noruega, tudo funciona lá, né? As pessoas reclamam de pouca coisa. Suécia, não. Brasil não, gente. É só olhar, não precisa nem sair de casa. Olhar pela janela. Olhar para os pais, para a esposa, para os filhos, e vai ter sempre uma reclamação de alguma coisa que não funciona direito. E aí você olha para a pessoa, e aí descobre se essa pessoa, ela é um problema só dessa pessoa, se existe um grupo de pessoas típico. Passando pela mesma dor. E aí você começa a estudar mercado. Olha, essa dica é boa. Essa dica funciona. Dica bem boa. E validando tudo que o Watch trouxe agora, eu trabalho com investimento em startups. E hoje existe um movimento não só das pessoas do Brasil querendo ir para fora, mas os investidores de fora querendo conhecer o que se passa na cabeça desses empreendedores brasileiros. Porque o nosso ambiente ele é um dos mais complexos de se lidar. Por N situações. Nosso país ele é muito grande. O Brasil é uma coisa muito Desafiador. louca. O Ele é Brasil muito pra desafiador. poucos, é só Então, pra a gente está brasileiro. sendo caso de estudo Sim. para muito investidor. Uhum. De falar assim, não, se lá dá certo, Aqui vai dar também. e esse empreendedor, essa empreendedora estão fazendo do nada virar alguma coisa. Então, eu acho que parte desse ponto também de entender que o Brasil é muito difícil, mas ele é um mar de oportunidades único no mundo. Muito legal isso. Muito legal. Uma outra coisa que você não falou, eu tô meio chocada aqui, por isso que eu sou quieta. Eu tô tentando assimilar tudo. Por que é importante para essas micro e pequenas empresas, ou para qualquer pessoa, né, que queira inovar, acompanhar as tendências de mercado para identificar essas oportunidades de inovação? É importante? Agora tudo que eu tô aqui, eu já tô questionando. E não é. Ah, Como tudo na inovação, e não é. tá. Tá? Warren Buffett ele tem uma frase que é sensacional. Quando o porteiro do meu prédio me pergunta sobre investimento em determinada ação, eu tiro todo o meu dinheiro. Então, quando algo vira... Aí depende do quão louco você é. Então, assim, você tá Depende falando... do grau de loucura da pessoa. do grau eu brinco sempre. Ali na Bridge, a Bridge ela nasceu por uma necessidade, né? De que existia um gap entre a pessoa que tinha uma ideia e a pessoa que tinha uma empresa. E cada vez mais a gente está se formando em formador de negócio, né? Então a gente oferece estrutura empresarial. Tem muita gente oferecendo beabá, né? Então não cabe pra gente. Tem muita gente oferecendo investimento. E o meio do caminho, né? Só hoje eu recebi 2 clientes novos pedindo, pelo amor de Deus, como é que transforma uma empresa em algo interessante para ser investido e dar escala. Olha. Isso ninguém faz. Então quais são as tendências hoje? As tendências hoje que a gente vê, e as pessoas copiam a gente. É normal. Só que eles copiam o que a gente fez ano passado. Entendi. Eu sempre brinco, né? Todo ano eu olho, gente, o que ele vai fazer esse ano? Para deixar o pessoal tudo maluco, né? Então, tem um monte de gente, escuta, tem um monte de gente fazendo tal coisa que vocês fazem. A gente não faz mais. Já fizemos. Já fizemos. Então, quando você olha tendências de mercado, tem que olhar quão superficial você está analisando essa tendência. Existe a tendência superficial, óbvio. A tendência agora é inteligência artificial. Gente, isso aí já passou. Porque quando vira uma tendência, já caiu no Já. gosto comum? Virou mainstream. Digamos. Né? Entendi. Então, você tem que cuidar com o mainstream. Né? Eu gosto de falar que tendências e insights eu tenho fora do meu mundinho tradicional. Quando eu tive a virada de chave da advocacia tradicional para nada tradicional, eu estava nos maiores eventos de inovação do mundo, na XSW, onde eu saí ouvindo uma palestra da Brené Brown falando de vulnerabilidade e tinha um cara tocando harpa no meio da rua. Mas Oi? como assim? Só para eu entender. Não tem uma coisa questão corporativa, certo? E ali eu entendi
que, para além da faculdade, o direito ele tem que seguir as movimentações da sociedade. Então, se ninguém está olhando para a inovação e alinhada ao direito, eu quero olhar. Então, mostrar também que, às vezes, as tendências e os insights que você vai ter não é dentro do seu mercado tradicional. Eu trabalho com comunicação. Vamos lá, eu vou em 10 eventos, eu vou 10 em palestras, vou ouvir podcast novo. Não. Fale-me mais. Você tem que... Ainda mais porque a gente tem um mix de gerações. Eu tava vindo pra cá ouvindo um podcast justamente de uma grande amiga minha, Larissa, e ela tava trazendo a dificuldade que o Oscar tá tendo. Que ele teve uma queda de 50 para 18 de a questão de pessoas olhando, né? Porque ele é uma cerimônia muito longa, 3 horas e meia. Você olha um vídeo do TikTok em 20, 30 segundos, se ele não carrega, você filme de pula. 3 horas, gente. Você pula, você pula. O Oscar vai ter que inovar. Vai. A Apple acabou de cancelar o carro inovador que ele fazia autônomo, porque falou, não, peraí, não vai dar certo. E aí, é o abraço também das incertezas e, às vezes, de desistir disso. Porque quando você está olhando para tendências e insights de outros mercados, pode ser que você aplique no seu mercado e não dê certo. E aí você vai em outro mercado, não vai dar certo. Volta. Então, essas questões de tendências, eu sempre falo, se você trabalha com X, vá olhar o A, o B, o C. O onde alfabeto inteiro. você é a única da sala que trabalha... Quando eu falava e entregava nesse mundo de mercado, de startups, inovação, e falava, sou acadêmica de direito, eles me olhavam e falavam assim, mas o que você está fazendo aqui? Falei, aí que eu tô certa. Boa. Porque a partir do momento que vira tendência, e quando o Commodity falou, muitas pessoas que são do mercado de direito começaram a ir para... Aí eu já estava lá em investimentos em startups. Eu já tava em outra... Eu já tinha empreendido, já tinha feito toda a parte de empreendedorismo, de rodada de investimento, que é um outro mundo paralelo do mercado de inovação, que é alguém que eu brinco, né? Bom, se meu pai nem sabia o que eu fazia, aí vinha um louco, querer botar dinheiro no que eu faço, meu pai fala, peraí, meu pai é ex-bancário, né? Fala assim, que história é essa, Camila? Você tem uma ideia, você bota uma empresa, e alguém quer botar o dinheiro, e agora a tua empresa vale R$1 milhão. Peraí. O que tá acontecendo? Às vezes eu tenho que te ajudar aqui no cartão de crédito. Vem cá. Peraí, tem só um certeza que é pouquinho. lindo esse negócio aí? Tem certeza? Isso mesmo. Mas eu vou só pegar um gancho que a Camila falou. Quer ser bom, quer entender isso? Então, esquece as tendências locais. Entende tendências globais. Entendi. E entende... Quer ser bom na inovação, viaja. Tá? Quer ser bom na vida. No termo amplo. Viaja. No termo amplo, tá? Se você quer ser o cara da inovação, você quer trabalhar com inovação e você vive, não é... Floripa é maravilhosa, é minha casa, eu amo essa ilha, tá? Mas você quer ficar só aqui? Eu presto consultoria hoje para 6 estados brasileiros. Né? E um deles eu tomei o Piauí. A gente aqui do Sul fala Piauí, Rondônia, Roraima, Amapá, Goiás, Distrito Federal. Isso é a coisa mais louca. Eu cheguei para o pessoal, gente, eu vi muito mais inovação no Piauí do que eu estava vendo recentemente aqui em Floripa. Por que será? Será que a gente saturou? Será que a gente enjoou? Será que a gente está falando sempre a mesma coisa? Então, talvez o Piauí seja uma novidade. Então, esteja sempre um pouquinho, né? Eu como um surfista, eu sempre falo, o momento certo é um pouquinho à frente da onda. Né? Se você não começa a remar um pouquinho à frente da onda, você não pega. Não vai. Né? Uma vez que ela está estourando em cima de você, acabou. Arrasou. Muita. Eu quero perguntar agora se a análise da concorrência tem alguma coisa a ver com inovação ou não? É bom para ter ciência de algumas questões, entender como é que o mercado ele tá reagindo, porque às vezes a concorrência ela vai te mostrar também caminhos que tu não precisa seguir e persistir naquele erro. Entendi. Ela já tá te dando um norte, opa, por aqui não deu certo, não venha repetir aqui. Ah, tá. Porque às vezes você ficar ali também, né, cavalo de padeiro, você esquece de olhar. Mas, para além da concorrência, essa concorrência de fato coloca em perigo o teu negócio ou daqui a pouco tem outra questão, vou fazer um bench aqui, né? Hoje o maior concorrente da Netflix é um jogo online chamado Fortnite. Ah, é? Você podia falar que é outra, Amazon Prime, outro streamings. Não. Olha. Tudo que tem interação e tudo mais. E aí, por isso, às vezes, a tua concorrência... Não é o seu nicho. Não é o mesmo KINAI, não é... Ela tá, às vezes, surgindo de outra forma
e vai estar atuando no teu mercado. Mas eu não gosto de te chamar de concorrência. Porque se tu concorre diretamente com alguém, você tá fazendo errado ou pouco inovador o seu trabalho. Então, a partir do momento que você se destaca em algumas coisas, e como diz o Ott, a gente tá sempre à frente, a gente tá, de alguma forma, sempre olhando para algo onde o mercado, às vezes, não tá olhando. E, às vezes, é uma aposta. A gente sempre tá apostando. Às vezes sempre. A gente tá sempre apostando. Mas se não der certo, peraí, eu fui o primeiro a testar, então vamos testar aqui. E testa no pequeno, às vezes. Entendi. Você não precisa fazer um lançamento, né? 7 dígitos. Não. Testa aqui, 2, 3 clientes. Não é bem assim. Muda esse aqui, muda a tua prestação de Fica serviço. mais fácil muda, recalcular a rota daí. recalcula a rota. Aí, porque a concorrência, na minha visão, se ela é saudável, ela é indireta. A partir do momento que ela é direta, Aí, senta um pouquinho na cadeira e reflete. Você não tá sendo, de fato, se a sua vida não tá tendo brigar com aquele concorrente e não consegue inovar. E não consegue fazer. Você sempre... Tem gente que tira com uma padaria de bairro mais dinheiro que a maioria das pessoas que tira com inovação. Tá? Então a gente tem que cuidar muito com isso. O pequeno negócio, que a gente fala de inovação, o pequeno negócio, tá, uma padaria, um colégio, sabe, uma autoescola, dá dinheiro. E é igual. É igual. Não tem problema você fazer um negócio tradicional e copiar e colar e são mundos que são compatíveis e necessários. Né? Se você não tiver a pessoa do dia a dia, do processo, da repetição, você não tem como ir mais longe. Até depois tem uma coisa que eu não posso esquecer de falar. Mas, então, quando você olha para esse mundo e você pensa o seguinte, poxa, né, eu posso ir para isso? Posso. Eu posso abrir uma franquia da Cacau Show. Mas é isso que eu quero? Então vem muito daquilo... Qual é o meu objetivo, né? É ganhar dinheiro? É fazer o quê? Tem que ter isso em mente também. É uma coisa importantíssima que é assustadora, né? A gente fala tanto de startup. E aí eu falo pro pessoal, gente, a startup ela é mais lenta do que o empreendedorismo tradicional. Aí tem gente que cai da cadeira, reclama, xinga. Mas Você como? tá louco. É tecnologia. Tem que ser mais rápido. O problema é que a startup é na linha que a Camila falou. A gente vai testando e achando um caminho fácil. O que o empreendedor tradicional, e esse é o grande erro dos startupeiros mal direcionados, que é inventam uma coisa e já saem fazendo e já começa a ter clientes, só que estão entrando na vala comum. E aí quando entra na vala comum, não dá escala. E o que eu tenho de cliente, que eu tenho de startup hoje está com 173 startups. Nossa! Pra você ter uma ideia, tá? 175, baseados na minha manhã agora. Sim. Tá? Então tem que mandar umas embora também. Então... Quando você olha e fala assim, o cara ele entra na zona de conforto, ele faz o comum. Por que ele fez o comum? Porque ele não parou para fazer aquele momento um pouco mais lento de se deixar levar pelo mercado, pelas pessoas e falar, opa, aqui ninguém tá indo. Entendi. Então, quando você encontra que ninguém tá indo, aí você resolve o problema de uma pessoa, 2, 3, 4, 5. Só que você fala, peguei. E o modelo de negócio, ele te puxa. Você não faz mais força. Você fala, é por aqui. É só rodar a máquina. Aí você vira a chave. Aí vira empresa. Aí é processo, repetição, burocracia, assim vai. Chocada. Estou chocada. Vamos falar agora de estratégias ágeis para desenvolver e implementar a inovação. Então, eu queria ver com vocês algumas abordagens alternativas para o desenvolvimento de estratégias de inovação que sejam ágeis e adaptáveis. Existe uma receita de bolo, uma cartilha ou não? Bom, vou falar meu lado professora só para Vai dar lá. um start. Tem empreendedor, acho que o Ott até vai dizer, não começa por aí, mas eu acho que para ter alguns nortes é interessante, né? Existe um modelo chamado Business Model Canvas, que ele é interessante para você, pelo menos, colocar as suas ideias no papel. As pessoas muitas vezes não fazem isso. E ali tem formas de você ganhar dinheiro. Quais os seus diferenciais? Quem que é a tua concorrência? Quais os recursos necessários para você colocar aquela ideia do papel em pé? Aí tem os termos, né? Você vai conseguir, com o próprio recurso que você vai, no mês a mês, rodar, que a gente chama de bootstrap, que é quando você, com o próprio recurso do mês, você consegue sobreviver. Ou vai ter que vir um investimento de fora, um empréstimo.
um edital, às vezes, de fomento para tirar aquela ideia do papel. Então, esse modelo do Canvas, não é o Canva de design, é o Canvas. Ele, por muitas vezes, é um norteador para as pessoas colocarem, porque quanto mais lacunas ficarem em branco, mais às vezes você tem que refletir um pouco, peraí, eu acho que eu não tenho muita noção disso, e às vezes tá tudo bem. Tá. A gente não vai ter resposta para tudo, e é bom fazer a lápis, porque pode ser que ela mude por muitas vezes. Então, borrachinha melhor do que riscar. é melhor fazer isso, já ter um pontapé inicial. Para quem está se perguntando, achei interessante, onde é que eu encontro? Encontro em Google. algum lugar? Existe Camila já disponível? perverteu mais uma geração. Porque às vezes você tem que não. fazer um curso, alguma coisa, não. No Google. Vai estar ali um modelinho, claro que ele é só um formato. Exato, Eu não tenho quer que dizer, entender eu os vou preencher recursos. tudo e vou inovar. Vou tirar Não. 10 à prova, não. Ali é só uma forma de você colocar e organizar. Pensa no Visualizar. mural dos sonhos, isso. Tá. Ali é uma forma de você colocar uma ideia de uma empresa, de um negócio, até para você, daqui a pouco, apresentar para alguém. Ah, legal. Porque o teste, ele parte daí. Eu chegar pro Ótimo, marcar um café, então, tô com uma ideia. Que a gente mais escuta, né, Ótimo? Sim. Ontem mesmo, tô com uma ideia. Aí você já pensa, tá bom, vamos lá. E aí, eu acho que vem um ponto que a gente não falou ainda, né? Mas é muito difícil tu fazer algo que nunca ninguém tenha pensado ou não exista no mundo. Tá. Então, acho que um dos pontos fortes que o empreendedor diferenciado é a humildade de ouvir feedbacks, aprender com eles e mudar. Então, tô aqui, vamos conversar. Críticas, tal, já pensou nisso? Como é que tu vai viver daquilo? Como é que tu vai ter um custo de R$50 para daqui a pouco vender a 80, não fecha a conta? Você vai ficar, às vezes, poxa, Não vai ficar volta o putinho. cão exato, mas acontece, né? Levar pro das lado vezes fica pessoal, putinho, fica. leva pro As pessoal, gerações, fica. né? Leva pro ego. Leva pro pessoal, né? Quem Ela é ficou tu? com inveja, Vai porque copiar ela vai minha ideia. copiar minha ideia. Gente, não. E aí, não. gente. É uma das questões também, né? Da agilidade é o quê? A Tatá tá me trazendo algo, às vezes, de graça. Às vezes ela conhece aquele mercado. Durante 20 anos foi assim. Se tu quer trazer algo muito inovador, sabe que vai ter um desafio. Mas eu iria por esse caminho. Poxa, eu peguei essa ideia já, atualizei, já botei. Então, o ágil também vai muito disso, né? Colocar no papel, testar, errar, mudar. E aí vai. E aí aquele ciclo, ele tá sempre se ajustando. Não, às vezes, no modelo completo do teu negócio, mas na entrega, às vezes, no formato de abordagem, na forma que você vai apresentar, na forma que você vai entregar. Então, já trouxe aí 2 pontos. Eu odeio Canvas. Um que gosta, Tá. vamos lá. Mas eu acho que assim, a gente tem que entender que são visões diferentes. Tá. Né? A Camila gosta quando o empreendedor chega lá com um Canvas todo preenchidinho. Sim, Eu não gosto. Mas são momentos de percepção. tá. Tá? Por que tu não gosta? Porque o Canvas ele engessa. Então você tem que entender qual que é o momento. Né? Minha percepção, Tá. né? No meu Instagram eu tinha vários gente tacando fogo em Canvas, rasgando Canvas, comendo Canvas, xingando Canvas, pisando no Canvas. A raiva que dá depois. Porque a pessoa, às vezes, o problema não é que o Canvas está errado ou uma ferramenta ruim, o problema é o uso da ferramenta. Entendi. A pessoa ela fica obcecada em preencher aquilo. Entrar na zona de conforto do Canvas. E entender que agora que eu preenchi isso eu tenho uma startup, agora que eu preenchi isso tá bom, agora tá certo. Não, ele é uma foto interessante, ele é um norteador Ele interessante. organiza a ideia. Ele te ajuda a pensar. Só que o problema é que, aí por isso que eu odeio, não é que eu odeio, eu odeio o mau uso dele. A grande maioria das pessoas é mal instruída e acaba usando o Canvas como a ferramenta derradeira. Então o cara fica obcecado com aquilo. E infelizmente, né, dentro da academia a gente sabe disso, a grande maioria dos professores que não entendem muito bem nem de empreendedorismo nem de inovação, para nossa tristeza, tá? Porque não tem essa veia, e não é tão fácil assim também, não. Quando descobrem o Canvas, falam, é aqui mesmo que eu vou. Pronto. E passa um semestre ensinando o Canvas pro pobre do aluno. Então ele fica fissurado, porque o trabalho final de entrega dele é o danado do Canvas. Que vai chegar pra você e você vai rasgar. E eu vou olhar e falar assim, tá, Ok, e aí? me explica isso numa frase. Aí o cara gagueja. Entendi. Porque não importa o que está escrito ali. Você pode escrever, né? O papel aceita qualquer bobagem. Sim. Agora imagina quando você escreve isso num post-it e pendura no Canvas.
Aí você vê cada coisa aterrorizante. Tá. Agora que vocês resolveram a metodologia, Vamos começar a colocar isso aqui num lugar para organizar. Então, voltando lá para a pergunta, qual que é? Metodologia startup. Por quê? Como? Quanto? E acabou. E escala, tá? Então, a gente tem que sempre olhar para isso. Começa, Simon Sinek já falava, comece pelo porquê. Esquece Canvas, esquece qualquer coisa, esquece escrever qualquer coisa. Começa pelo porquê. A fórmula mágica é o quê, porquê e para quem. Resolveu essa integração, que é o coração de todo modelo de negócio, depois vai preocupar com o resto. Entendi. Pelo que vocês estão falando aqui, uma pessoa consegue inovar sozinha, vou lá inovar. Ou é interessante, é legal sempre ter um mentor, alguém que vai virar e falar, querida, não viaja, querida, vai por aqui. A pessoa que consegue inovar sozinha, não, agora eu acordei, eu vou inovar, tô aqui sozinha, Ou é bom, não, vou pegar uma pessoa que sabe para me orientar, esse é meu mentor. Eu não vejo como uma pessoa consegue inovar sozinha. A inovação ela é coletiva por natureza. Inclusive na própria empresa. Tá? Inovação é transversal. A inovação exige muita gente. Por isso até a Camila falou antes, né? Uma das grandes forças para você inovar é estar bem conectado, bem relacionado, conhecer pessoas, conhecer coisas. Talvez uma pessoa sozinha, solitária, conseguisse inovar. Mas vai chegar uma hora que ela precisa... Eu não consigo ver ela fazer todo o trajeto da inovação, do começo ao fim. Ela pode ter uma ideia, ela pode realmente resolver a base do modelo de negócio, ela pode... Agora, ela resolver toda a inovação da sala dela, da casa dela, eu não vejo como isso podia acontecer. Tá? Pode surgir de uma pessoa. Entendi. Mas ser construído e impactado por um time. Inclusive dentro da Fundação CERT, tá? Que é a mantenedora do Celta. Fundação, o Celta, para quem não conhece, é até bom fazer a incubadora mais antiga do Brasil. Exato. Tá? É onde a gente trabalha. A gente faz parte da rede do Celta. A gente passa ali e nem sabe o que é. Ninguém sabe o que é. De onde são resultados digitais, VEG, Intelbras e tudo. Né? Só que as pessoas esquecem. Ali está uma base sólida, estruturada. E lá na metodologia fala, existem 3 perfis sempre para dar certo um negócio. Quem faz, quem gerencia e quem vende. E você pode ter no máximo 2 perfis, nunca os 3. Então, inevitavelmente, tem que ter 2 pessoas. Olha. E se você pensar bem, pensa, eu sou 2 coisas no máximo. Você nunca vai ser as 3. Entendi. Né? Então, inovação ou empreendedorismo solo, sozinho, todo edital, tudo que a gente avalia, ele tá solitário, tá sozinho, já veta o cara. A frase, né? Uma cabeça, uma sentença. O risco ele é muito maior quando é uma pessoa só. Sim. E é muito mais fácil você desistir, você encontrar, às vezes, desafios que não consiga administrar. E a partir do momento que você tem 2, 3 pessoas, não é que vai ficar mais fácil, mas você consegue, pelo menos, gerenciar algumas situações muito melhores do que sozinho. Muito bem. Gente, eu tenho que falar pra vocês que a gente já tá quase acabando, tá? Que maravilha. Era assim, era pra ter 3 horas esse bate-papo. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que eu vou reassistir, porque eu tô aqui sendo a mediadora, mas assim, ó, cada coisa que eu fico aqui, ó, meu Deus, a minha vontade é ficar anotando tudo aqui, mas vou reassistir. Você também pode encaminhar esse bate-papo para os seus amigos, para quem você veja ali que está querendo inovar. E porque é o que eu falei, ó, uou! Vamos lá, eu queria ver com vocês como é que micro e pequenas empresas podem trabalhar em conjunto, se dá para trabalhar em conjunto com instituições de ensino, empresas governamentais e outras organizações. Tem como fazer isso? Ou cada um no seu quadrado? Bom, acho que eu vou começar. Um dos pontos que as pessoas, quando começam essas empresas, acreditam que às vezes precisam de investimento, é aquele investidor fora da curva de terno e gravata que vai dar 2, 3 milhões para ela e às vezes esquece de olhar o próprio ambiente onde ela está inserida. Então, falando dessas questões governamentais, públicas, existem muito editais de fomento hoje no Brasil, que é totalmente desconhecido para muitas pessoas e que nada mais é do que dinheiro sem pedir em troca uma parte societária daquela empresa e onde aquele valor, que era de fundo perdido, pode auxiliar a sua empresa a se desenvolver. Então, poxa, Tatá, o que eu faço aqui é muito interessante, eu tenho 2, 3 pessoas, mas eu precisava
de ter um site, uma plataforma, algo que expandisse meu negócio, ainda com um time enxuto, né? Ainda com poucos. Então, essas questões de você estar envolvidos em outros ambientes, obviamente, cada qual com uma mentalidade, cada qual com pessoas inseridas com, né, visões diferentes. Mas na minha concepção, a gente precisa trazer inovação para todos os meios. Porque no final do dia, a gente está falando de sociedade. Sim. Então, No final quanto das mais contas, cai num... a gente ter pessoas de diferentes visões, diferentes departamentos, diferentes visões dentro de uma mesa, mais impacto a gente gera com a inovação. A inovação ela não vai ser só feita dentro de uma sala no Celta, na CAT, em outros ambientes, dentro da universidade. Ela é feita quando a gente entra em um meio onde os contatos são muito importantes também. Porque é onde fazem você... Não adianta amanhã você querer... Ah, não, amanhã eu quero uma agenda com OT, meio-dia, 1, e é isso. Não. Tudo é feito por um movimento de conexões. E na minha concepção, todas... E principalmente instituições de ensino. É algo que a gente... Eu, falando pessoalmente, Camila, estudava ainda latim quando eu me formei em Direito. Hoje a gente está ainda, né? Se for olhar a faculdade, né, a academia de maneira geral tradicional, ela não está conseguindo acompanhar. E ao mesmo tempo, quem está sentado na cadeira ouvindo, está imerso num ambiente totalmente diferente, tecnológico, inovador. Então, na minha concepção, a educação é um dos principais pilares para eu conseguir construir uma sociedade onde ela esteja mais aberta a ouvir, a aceitar o erro, porque essa humildade vem muito disso, né? Qual que é o teu meio? Você foi criado num ambiente onde tudo que você falava era certo, onde o que os colegas trazem de ideia também pode ser bem-vindo. Então, trazer uma sociedade muito mais aberta à inovação, muito mais receptiva às novas criações, cocriação. E eu acho que no final do dia também pensar, não é só no meu umbigo que eu posso pensar. E eu acho que inovação também é isso. É pensar, comece pelo porquê. O que você está fazendo? Qual que é que o isso, objetivo? existindo ou não, vai mudar na vida das pessoas? Porque Legal. seja para 10 ou para 1 milhão de pessoas, aquela tua empresa tem que fazer sentido. Sim. Porque senão, você só tá copiando algo que deu certo, e aí você monta a mesma coisa e vende para as mesmas pessoas, e aí você vira concorrente. E aí a gente já falou da questão. E agora eu vou perguntar para ti, que é professor de Senac, né? A gente está falando no podcast do Senac. E ano passado... Ontem eu fiz mais um ano em Senac. Olha quantos. Menor ideia. Perdi a Muitos. conta. Foi de antes da pandemia, foi durante a pandemia, uma coisa Que assim. legal. Então eu quero ver contigo, como é que o Senac pode auxiliar, então, micro e pequenas empresas a entender, identificar, implementar estratégias ágeis de inovação? Como é que esse trabalho é feito dentro da instituição? Escolher bem a tua instituição de ensino, tá? Tem altos e baixos, tem bons e maus, tem certos e errados, e não vier o caso, eu gosto de falar sempre do exemplo positivo. Sim. Né? Eu tenho 2 exemplos positivos que eu adoro trabalhar, que é o Senac e o Senai. Né? Engraçado, né? E a gente não é tão inovador isso aqui, poxa, né? Sistema S. Tradicionais, sim. Né? Tradicionais, né? E por quê? Porque lá tem uma liberdade maior de trazer as pessoas melhores e não fazer aquela máquina girar numa velocidade mais brutal, né? Então, o que acontece? Número 1, você tem uma micro e pequena empresa, vai fazer o que a Camila estava falando, vai criar um ecossistema para você. Onde é que é o melhor lugar para criar um ecossistema? Sala de aula. E por isso que eu tenho, hoje, né, para agora, metade das pessoas que estavam me ouvindo não me ouvem mais. Eu aboli o trabalho remoto na minha vida. Eu acho o trabalho remoto uma das coisas mais abomináveis que foi criada na novo mundo. Não obrigo ninguém, mas eu não faço. Eu acordo todo dia de manhã, tomo banho, ponho uma roupa e vou pro escritório. É outra coisa, né? Não funciona direito. Eu sou híbrido, então... Eu sou híbrido ainda, sim. né? Eu sou híbrido, mas assim, eu tô no meu escritório. Se outras pessoas estiverem em casa, né, mas não é isso. Da mesma forma, estudo. Gente, vão para uma sala de aula. Vão lá para conversar antes da aula. Vão para conversar durante, para interagir com os professores. Olha, quando eu vou dar uma aula, a primeira coisa que eu explico para o pessoal, gente, por que eu vou tentar justificar porque vale a pena vocês me escutarem aqui durante 12 horas? Porque é um puta de um saco. Vocês podiam estar em casa, podiam estar na festa.
Mas vocês vão me escutar aqui por 12 horas. Vou tentar fazer valer a pena. E eu vou explicar o porquê. Quem não tiver afim pode ir embora, tá passado. Sim. E as pessoas incrivelmente ficam nelas, devem estar muito sem ter o que fazer. Então, o mais importante é isso. Olhem com carinho para esse ecossistema, porque dentro das faculdades, né, e dentro das instituições de ensino, e aí do Senac eu posso falar bastante, existe todo um ecossistema também muito bem articulado e permeável dentro de instituições de fomento, instituições de pesquisa, a própria Fundação CERT, o CELTA, a CAT, esse pessoal tudo, tá tudo lá. E lá dentro você vai encontrar um monte de gente. Você é um empresário, você é micro e pequena empresa, você tem seus funcionários, você quer... Gente, você pode chamar uma consultoria, mas se você pegar os teus funcionários, né, e fechar um curso, né, corporativo, pegar esse pessoal tudo, vai lá para a sala de aula, vai interagir com outras empresas, vai... Como é no mundo civilizado. Se vocês acham que a Microsoft, a Apple, esse pessoal não se comunica, vocês não conhecem como é que é o Vale do Silício. Como é que funciona? Não. Tá, mas para quem tá ouvindo a gente pensou, meu Deus, agora eu preciso estudar com o OT. Vou chegar no Senac e vai falar, eu quero fazer o quê? Bastante coisa. Mas é um curso, é uma disciplina? Tem bastante coisa. O próprio Senac tem um curso de inovação dele, Tá. que assim, ó, gente, eu tem muito cara bom lá, eu devo ter entrado por cotas, alguma coisa assim, porque eles pegaram assim, vamos pegar um cara assim mais fraquinho e vamos deixar entrar, tá? E é interessante Curso porque... de inovação. Curso de inovação. Tem Tá. muito cara ali que eu vou dizer pra você que é incrível. Que eu sento para assistir aula. Eu vou, às vezes a gente se encontra em palestra. E é o mesmo professor que a gente tá lá convivendo, às vezes, pegando avião, a gente encontra em palestra, encontra em evento, Que encontra, legal. né? São entidades, tá? Então, olhe para os cursos que mais agradam vocês, os Tá. cursos que mais interagem com vocês, né? O curso de inovação, é claro que eu vou defender, mas você tem cursos de estratégia empresarial, tem muita coisa boa, que vocês têm as cadeiras apropriadas lá para você, Legal. né? Dá aquela olhada. Eu desafio, né, qualquer um que esteja, né, curioso com isso, desafio vocês a pegarem o quadro de professores de um Senac e dar uma olhadinha no currículo Sim. do pessoal e não ficar meio... É bem maior desses que eu li aqui, né? Porque, olha, eu tive que reduzir aqui para não ficar meia hora lendo. né? E eu recebo, às vezes, feedback de aluno meu de 10 anos atrás, falando o seguinte, escutei uma excelente esses dias, eu cheguei até a postar, que ela falou assim, eu tive um professor muito maluco que em sala de aula falou, não sejam medíocres, é o lugar mais competitivo que tem. Eu fui elogiar o trabalho dela, ela falou, meu Deus, eu falei isso, falou. Eu fiquei com isso na cabeça. Então, o professor é importante, o colega é importante, a sala de aula é importante, todo esse ecossistema que se forma é importante, né? E aí eu posso defender, né? Por isso que eu tô nessa bandeira, Sim. né? Tô no Senac por opção total e absoluta. Que legal. E eu me sinto bem, então... Gente, eu quero agradecê-los. Que bate-papo, que conversa, realmente. Eu queria ter notado um monte de coisa, mas para não ficar feio, para não deixar meus convidados aqui, eu vou reassistir. Muito obrigada. Parabéns por fazerem parte desse movimento, que eu imagino que, como vocês falaram, para os pais deles. Gente, eles são pessoas do bem, são pessoas legais, estão fazendo coisas legais. Não é nada ilegal, tá tudo tranquilo. Quero agradecê-los. Muito, muito obrigada. Foi um prazer. Eu queria ter mais tempo para conversar, mas atenção, Senac, já dá para fazer uma parte 2, hein? Dá para fazer uma parte 2? Pra gente, Dá deixar para fazer. eu e a Camila falar. A gente tá se contando mais, você Parte imagina, 2, tá? eu acho que rola uma parte 2. Obrigada novamente. E para você que está chegando agora, gente, esse é o Fora da Sala, o podcast do Senac. A gente está no nosso 9º episódio. Já falamos de muita coisa legal. Já falamos de turismo, já falamos de inteligência artificial, gestão para e-commerce, já falamos da área de saúde, já falamos de finança pessoal. Então, você pode conferir todos os episódios e também pode seguir o Senac em várias redes sociais. A gente tem YouTube, Instagram, Facebook, o X, né, o antigo Twitter, Pinterest, LinkedIn e também o Spotify. É só procurar Senac Santa Catarina, tudo junto. Até a próxima, a gente se vê e bora rever esse episódio e mandar para quem você acha que vai gostar de todas as informações. Até lá!